Olá, meus irmãos e amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos. Aqui é o canal do evangelista Alberto Santos, o canal interdenominacional da Palavra de Deus, da fé e do testemunho. Nosso objetivo é de que algum vídeo postado neste canal sirva de edificação para você, para sua casa e para sua querida família. Que Deus te abençoe. Estamos aqui para mais um vídeo do canal e lembrando que você pode se inscrever clicando lá em inscreva-se, na sequência clique no sininho e ative as notificações. Toda vez que eu colocar um novo vídeo, você recebe no seu celular essa notificação aí dizendo que o novo vídeo chegou. E no vídeo de hoje apresentaremos mais uma mensagem de paz e vida ministrada pelo pastor presidente da comunidade cristã Paz e Vida, pastor Joanribe Palharim. Prepare o seu coração, Deus vai falar com você nesse dia. Se você gostou da mensagem, não se esqueça de compartilhar e se inscrever no nosso canal. Lembrando que o pastor Joanribe tem o seu canal oficial no YouTube. Você escreve youtube.com/Joanribe. Você está no canal oficial do pastor Joanribe, que tem as mensagens em vídeo. O nosso canal tem trabalhado apenas com as mensagens em áudio. Se você quiser ver em vídeo, não se esqueça de procurar o canal oficial do pastor Joanribe aí, tá bom? Então vamos à mensagem de Deus, roda a vinheta e bora pro vídeo. Canal do Alberto Santos, o canal interdenominacional da Palavra de Deus, da fé e do testemunho. Atenção, este é um trabalho evangelístico sem fins lucrativos. A utilização e doação gratuitas de seu conteúdo são totalmente liberadas. Porém, toda e qualquer comercialização está expressamente proibida. Saiba mais sobre este ministério acessando pregadoresdotelhado.org.br. Assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Acompanhe agora a poderosa pregação da Palavra de Deus, ministrada pelo pastor Joanribe Palharim, em um dos encontros de paz e vida, um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Você quer aprender mais a Palavra de Deus? Você trouxe o Evangelho aí? Então pegue, por favor. Vamos ver o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler o versículo 50. Assim que você achar, dê uma olhada ao teu lado, veja se tem alguém sem o Evangelho e compartilhe com a pessoa essa leitura. Está escrito que sempre que a gente celebra a Santa Ceia, nós temos que anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Então, dia de Santa Ceia é dia de trazer à memória o que aconteceu com Jesus Cristo. E nós aqui em Mateus, capítulo 26, versículo 50, lemos o seguinte: Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Então, esse trecho que nós estamos lendo fala justamente do momento da prisão do Senhor Jesus. E vou reler para você. Jesus diz: amigo, a que vieste? O que é que você veio fazer? Qual o motivo da sua vinda? Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E a pessoa a quem Jesus chamou de amigo foi Judas Iscariotes. E essa pergunta que Jesus faz a Judas Iscariotes no momento da sua prisão, nós vamos fazer também agora, todos nós. Nós vamos reler o versículo 50 e eu falo e você repete em seguida. Vamos lá. Jesus
porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Amém? Você crê que Jesus fez esta pergunta na noite da sua prisão? Quem acredita? Você crê que esse texto é fiel? Amém? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que Niterói e a região dos Lagos e o Rio de Janeiro já deu para a palavra de Deus. Mas tem que ser a melhor, igreja. Tem que ser a melhor salva de palmas de toda a sua vida. Quer ver estas palmas melhorarem? Abre a boca e diga glória a Deus. Isso, vai aplaudindo e dando glória. Agora vai por tua conta, vai aplaudindo e glorificando. Senhor Deus, Deus bendito e Deus amado, nós sabemos o que viemos fazer aqui. Nós viemos te louvar, te adorar, te bendizer, te glorificar, participar do corpo e do sangue de Cristo. Viemos ouvir a tua palavra, sentir a tua presença e ouvir a tua instrução. Senhor, nós viemos aqui para isso. Então agora vem com teu Espírito também, vem com a tua virtude, com teu poder. Tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro. Fale o Senhor com cada vida que te glorifica. Fala com quem está te ouvindo agora, te glorificando. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem sentar, por favor. A impressão que dá, lendo isoladamente esse versículo, é que Jesus não sabia o que estava acontecendo, não sabia o que Judas Iscariotes estava fazendo ali, porque Judas, ele entra no Getsemane, está escuro, Jesus está reunido com 11 discípulos, e Judas chega ali no meio. Judas chega com uma multidão, trazendo tochas, porretes, espadas, varapaus. E Judas Iscariotes beija Jesus no meio da escuridão. E aí então, Jesus, ao receber aquele beijo, Jesus faz esta pergunta: amigo, a que vieste? É como se nos dias de hoje você dissesse: a que devo a honra dessa visita? Não é? Dá a impressão que Jesus não sabia o que estava acontecendo, e Judas tem essa impressão. Judas tem a impressão que ele pegou Jesus de surpresa. Se nós pudéssemos chamar Judas Iscariotes aqui, se a gente pudesse conversar com Judas agora, sobre aquela noite, a gente diria: Judas, como é que foi aquela noite? Por que você fez isso? Certamente Judas nos diria: sabe o que é? Eu tinha inveja dos outros apóstolos. Jesus quase não me dava atenção. Jesus quase não falava comigo. Jesus praticamente me ignorava. Me chamou, mas eu era ali um discípulo meio de escanteio. Ele não me dava muita atenção. E ele me deu a bolsa para tomar conta. Era eu que cuidava das finanças de Jesus. E eu entendi que assim eu era um homem de confiança. Sendo um homem de confiança, eu não entendia por que Jesus não falava comigo tanto. Se eu era o administrador, se eu era a pessoa encarregada dos pagamentos e da manutenção do grupo, eu acho que ele precisava conversar mais comigo, mas ele não falava muito comigo. Falava muito com Pedro, com Tiago, com João, até com André. Mas eu mesmo, quase nunca ele me dirigia a palavra. Eu não sei o que ele tinha contra mim. Então, eu fui criando uma antipatia com Jesus. Fui criando.
Judas, e aquela noite lá que a Maria, irmã de Lázaro, derramou aquele perfume caro nos pés de Jesus, hein? O que você achou daquilo? Um desperdício. Aquilo valia 300 dinheiros. Se ela tivesse dado inteiro o vaso para a gente com aquele perfume, eu teria vendido aquele vaso, aquele perfume, e teria transformado aquilo em 300 dinheiros. Mas a Maria derramou tudo ali nos pés de Jesus. Um desperdício. E eu não gostei quando Jesus me chamou a atenção na frente de todo mundo dentro da casa. Porque eu falei, eu fui contra. Quando eu vi a Maria fazendo aquilo, derramando o perfume, eu até comentei, que desperdício, por que a gente não vendeu esse perfume por 300 dinheiros e não comprou alimentos para dar aos pobres? Aí Jesus mandou eu calar a boca, na frente de todo mundo. Falou para eu não incomodar a Maria. Disse que eu não estava entendendo o que ela fazia naquele momento. Mas eu resolvi sair do grupo. E resolvi sair com algum dinheiro no bolso também. E fui negociar a vida de Jesus. Procurei os inimigos de Jesus. Perguntei o que eles queriam me dar para eu entregá-lo, para eu traí-lo. E eles me ofereceram 30 moedas de prata. E eu peguei aquelas moedas. E fiquei esperando uma ocasião para entregar Jesus. Depois daquela noite na casa de Lázaro, eu achei que era hora de entregar Jesus. Eu achei que era hora de traí-lo. Mas no fundo também eu queria que Jesus se rebelasse. Porque eu tinha visto tantos milagres, eu sabia que ele era poderoso. Também eu queria que ele insurgisse contra os romanos, se revoltasse contra o poder de Roma. Então, por uma série de motivos eu fiz aquilo. Mas eu peguei ele de surpresa. Ele nem desconfiava que eu era o traidor. Na última noite de vida de Jesus, ele ficou falando lá para a gente, um de vós há de me trair. E nem olhou para mim, ele nem sabia que era eu o traidor. Então Judas, se ele estivesse aqui conversando conosco, ele falaria mais ou menos isso. Agora nós temos muitas informações, temos relatos históricos, para mostrar que na verdade Judas é que foi pego de surpresa e não Jesus. Vamos então fazer o seguinte, já que a gente imaginou uma conversa com Judas, vamos imaginar uma conversa com Mateus. Mateus foi um dos discípulos de Jesus. Se a gente pudesse chamar o Mateus aqui, a gente diria, Mateus, vem cá. Você acha que Jesus foi pego de surpresa naquela noite na prisão? O que você acha, hein, Mateus? E Mateus nos diria o seguinte, não foi bem assim não. Muita coisa Jesus falava e a gente não entendia. Mas eu me lembro muito bem que numa ocasião nós estávamos juntos e Jesus falou uma coisa que para a gente pareceu um código. Vamos conferir? Mateus capítulo 16, versículo 21. E é Mateus que registra essas palavras aqui. Por isso que eu posso te garantir que Mateus nos diria isso. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Mateus nos diria isso, que Jesus tinha plena consciência que iria para Jerusalém, seria preso, torturado, morto, mas que ressuscitaria no terceiro dia. E se Mateus estivesse aqui falando conosco, Mateus diria, e olha, ele não falou isso uma vez só não. Ele falou isso 2 vezes, para fixar na nossa mente. Por isso que eu escrevi lá. Vamos no capítulo 20, versículo 18. Não é? Aqui mesmo em Mateus. Mateus diria para a gente, ele falou 2 vezes. Escuta só. Eis que vamos para Jerusalém,
E o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então Mateus nos diria, Jesus tinha consciência, sabia o que estava acontecendo. Teve uma vez que a mãe de Tiago e João veio falar para Jesus: Senhor, já que o Senhor está indo para Jerusalém, vai ser coroado rei, faz o seguinte, conceda que o Tiago e o João, os meus 2 filhos, se assentem, cada um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino messiânico. O Senhor poderia permitir essa honra para os meus 2 filhos? Mateus nos diria, naquela ocasião, Jesus repreendeu a mãe do Tiago e do João, repreendeu os discípulos, e ele falou o seguinte, olha o que Mateus escreveu, vamos lá, versículo agora 28. Estou em Mateus capítulo 20, versículo 28. Jesus falou o seguinte, segundo Mateus: bem como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então Mateus confirmaria que Jesus estava na terra para dar a sua vida em resgate de muitos. E por que nós hoje vamos bater nesse ponto, amados? Por que hoje nós vamos insistir nessa consciência de Jesus a respeito do seu destino? Porque quando Maomé lançou o islamismo, ele apregoou que os judeus falharam e que a revelação de Deus não passou para a humanidade. Em seguida, Maomé disse que Jesus falhou e não conseguiu passar a revelação de Deus para a humanidade, e que ele, Maomé, era a última revelação de Deus para a humanidade. Disse que Jesus falhou, deu tudo errado. E não só Maomé falou isso. Existe uma igreja chamada Igreja da Unificação, fundada pelo reverendo Moon, e o reverendo Moon diz, entre outras coisas, e diz por escrito, que primeiramente Deus, ao criar Adão e Eva, queria que eles tivessem filhos santos, e que Adão e Eva falharam. E que depois Jesus Cristo veio a este mundo, e era para ter casado com alguma mulher, quem sabe com Maria Madalena, como dizia o Código da Vinci. Mas, segundo o reverendo Moon e a Igreja da Unificação, Jesus devia ter se casado com uma mulher pura, uma nova Eva, e ter filhos com ela aqui na terra, para que também desse prosseguimento a uma descendência santa. Aí o reverendo Moon relata lá no seu livro de doutrina que Jesus Cristo falhou. Que Jesus Cristo, ao ser preso e morto, não pôde realizar o sonho de Deus, que Deus ficou frustrado com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi preso, porque Jesus Cristo falhou. E o reverendo Moon, ele fala isso, e as pessoas acreditam que ele é o Messias. Ele tem a coragem de dizer que ele é o Messias. Reverendo Moon já teve, parece, 5 esposas, tem 12 filhos, diz ele que todos os filhos dele não têm pecado. O reverendo Moon, lá na sua matriz nos Estados Unidos, é ele que resolve quem casa com quem, e uma vez por ano ele faz um super casamento, e ele que distribui os casais, mas que na lua de mel, antes do marido, ele vai com a noiva para poder santificá-la, e ele tem a lua de mel para santificar a noiva. Você sabia disso? E os maridos lá bobinhos, minha mulher é santa agora. Reverendo Moon fez sexo com a minha mulher antes de mim na lua de mel, agora minha mulher está santificada. O reverendo Moon é o Messias. Jesus falhou.
não é? E sempre vai aparecer gente para dizer, coitado de Jesus. Foi preso, foi morto. E eu já ouvi várias vezes pessoas dizerem, no nosso tempo agora, pessoas falarem assim, se Jesus aparecesse hoje em dia, era capaz de ser crucificado de novo. Seria morto outra vez. Então as pessoas pensam coisas e elas acham que isso é a verdade. Agora, veja só, nós estamos recebendo informações de testemunhas que conviveram com Jesus naquela época e sabem o que aconteceu de fato e podem nos explicar. Então Mateus, quando ele lembrou esse caso da mãe do Tiago e de João, não é? Os filhos de Zebedeu. Quando Mateus lembrou esse caso, Mateus cita isso. Eu não vim para ser servido, mas para servir e para dar a minha vida em resgate de muitos. Mateus está lembrando isso. Que Jesus estava na terra para dar a sua vida em resgate de muitos. Que a sua morte fazia parte desse resgate. Agora, vamos continuar conversando com Mateus, né? E eu digo conversando entre aspas. A gente vai conferindo ali no que ele escreveu. Mas Mateus, se estivesse aqui, ele diria para a gente, e tem mais. Antes de Judas Iscariotes chegar com a multidão, trazendo porretes e espadas, antes de Judas Iscariotes beijar Jesus, Jesus tinha falado para a gente, vamos orar. Fiquem orando aqui que eu vou um pouco mais adiante orar. E Jesus nos pegou dormindo. Aí Jesus nos acordou na última vez em que dormíamos. Jesus nos acordou e ele disse o seguinte. Vamos conferir aqui nos escritos do próprio Mateus, capítulo 26, versículo 46. Olha só. Levantai-vos, disse Jesus. Vamos, acordem. Partamos, vamos sair daqui. Eis que é chegado o que me trai. Então, se Mateus estivesse aqui, ele diria, a gente acordou sonolento. Jesus sacudiu cada discípulo, me sacudiu também. Mandou a gente levantar e sair dali. Porque estava chegando aquele que o traía, mas nós olhamos à nossa volta e não tinha ninguém. Aí nós saímos lá do coração do Getsemane, onde a mata era mais fechada, onde as árvores eram mais fechadas, e a gente começou a descer o monte. Foi aí que Judas Iscariote chegou. Aí a gente viu Judas chegando. Mateus nos diria isso. Jesus sabia que o traidor estava chegando. Mateus nos diria isso. Ele foi ao encontro do traidor. Então a pergunta que Jesus fez aqui para Judas Iscariotes foi apenas retórica, porque Jesus sabia muito bem por qual finalidade que Judas estava ali, quem era o traidor e o que iria acontecer à sua prisão. Se ele não quisesse ser preso, ele acordaria lá os discípulos e diria, vamos partir. Do lado de lá está subindo uma multidão de guardas para nos prender. Vamos descer o monte pelo outro lado, vamos fugir aqui, cada um por si, cada um corra pernas para que te quero. Mas Jesus Cristo acorda os discípulos para descer o monte na direção de Judas Iscariotes e da multidão que estava vindo para prendê-lo. Mateus nos daria outra informação para mostrar que Jesus Cristo não estava sendo apanhado de surpresa nem fracassando. Mateus, se estivesse aqui, ele nos diria assim, e tem mais. A reação que Jesus Cristo teve na hora que Pedro cortou a orelha de um dos guardas, tentando se defender, a reação que Jesus teve naquele momento mostra que ele havia se preparado para aquele encontro e que ele estava consciente de tudo. E Mateus nos contaria que Jesus, ao ver Pedro dando aquele golpe de espada, Jesus disse a Pedro, guarda esta espada, põe na tua bainha, porque os que vivem pela espada morrerão. Você não sabe disso não, Pedro? Mateus nos diria, ele foi lá
colocou a mão na orelha que sangrava, que tinha uma hemorragia, e ele curou a orelha do soldado. E Mateus principalmente nos dá esta informação quando ele chama a atenção de Pedro, a reação dele. Estou em Mateus capítulo 26, versículo 53. Jesus diz assim para Pedro: Ô Pedro, você pensa que eu não poderia agora orar a meu Pai e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Pedro, eu não preciso de você para me defender, guarda essa espada. Você não sabe, Pedro, que se eu quisesse agora, eu oraria ao Pai e Ele me daria 12 legiões de anjos. Uma legião do exército romano era constituída de 6.000 soldados. Então multiplique por 12. Se Jesus quisesse naquela hora, Ele encheria o Monte das Oliveiras de anjos. Colocaria ali o exército de Deus, anjos poderosos. 72.000 anjos naquela hora para defendê-lo. Mas Jesus Cristo não vai invocar nenhum tipo de defesa. Jesus Cristo não vai tentar nenhum tipo de fuga. Jesus Cristo não vai tentar escapar daquela situação. Então veja que Ele não está fracassando. Ele propositadamente está tendo sucesso na entrega. Pedro nos diria isso. Jesus Cristo podia se defender, mas não se defendeu. Ele poderia ter escapado, mas não escapou. Mateus nos daria a certeza de que Jesus naquele momento estava consciente de tudo. Mas nós temos um outro amigo de Jesus, que foi o primeiro discípulo de Jesus. Aliás, o único que seguiu Jesus desde o primeiro até o último dia. O nome dele era João. João acompanhou Jesus em vários episódios e narra acontecimentos que só ele testemunhou. E se a gente pudesse agora chamar o apóstolo João e diria para ele: João, conte para a gente, afinal de contas, Mateus está falando a verdade? Ou Judas? Jesus foi pego de surpresa? Ou Jesus Cristo tinha controle de toda a situação? O que você acha, João? Aí João diria assim para a gente: logo que eu comecei a seguir Jesus, a gente estava também dormindo num lugar e chegou um homem encapuzado e ele quis falar com Jesus em particular e eu pude acompanhar a conversa. E eu reconheci aquele homem, era um dos sacerdotes do templo de Jerusalém, era um homem muito sábio. E ele fez várias perguntas para Jesus, e na hora que Jesus falou uma coisa, no momento eu não entendi, mas agora eu entendo. Aí João registrou essa frase para mostrar que desde o princípio, desde o início do ministério de Jesus, ele estava se preparando para esse momento. Vamos lá em João capítulo 3, versículo 14. João capítulo 3, versículo 14. João registrou, foi testemunha do seguinte diálogo, Jesus falando para Nicodemos. Nicodemos, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João nos diria isso: eu ouvi, mas não entendi, porém registrei, gravei. E em seguida Jesus falou: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João nos diria, desde o começo, no primeiro diálogo, quando ele começou a explicar a sua missão para Nicodemos, ele já dizia que seria levantado. Isto é, seria colocado numa haste. Como Moisés colocou a serpente no deserto numa haste e suspendeu, também Jesus Cristo seria suspenso da terra numa haste. E através desse sacrifício, ele iria salvar a humanidade e qualquer pessoa que nele cresce se tornaria filha de Deus. Então Jesus sabia, entendia desde o princípio e afirmava que para isso ele veio ao mundo,
para salvar e não para condenar. Se João estivesse hoje conosco e a gente pudesse falar com João, a gente diria: João, conta mais, João. Fala um pouquinho mais para a gente. E daí? Teve uma vez que ele estava falando coisas belas e ele fez um relato naquela hora que mostrava que ele era um filho obediente e que por causa disso Deus, o Pai, o amava muito. Aí João nos lembraria que Jesus falou isso. Vamos lá, no capítulo 10 de João, versículo 17. João nos diria: eu ouvi ele falando isso, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Se João estivesse aqui, diria isso: que Jesus, por amor ao Pai, por obediência ao Pai, iria dar a sua vida. Que ninguém teria poder na terra para tirar a sua vida, mas que Ele mesmo espontaneamente a dava. E que Ele tinha poder para dar a sua vida e para tornar a tomá-la. Isto é, eu posso morrer em sacrifício pela humanidade e eu posso ressuscitar para garantir a vida eterna à humanidade. João também nos diria o seguinte: Jesus era uma pessoa tão impressionante e a maneira dele pensar nos deixava assim tão intrigados, que ele achava a glória morrer crucificado. Ele caminhava em direção ao Monte Calvário. Toda a sua vida foi uma preparação para a crucificação. Ele não pecava, ele se mantinha puro, porque eu acreditava naquilo que tinha ouvido João Batista falar: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele não pecava, não fazia coisas erradas, só praticava o bem, mas caminhava cada vez mais determinado para a cruz e achava que isto era glória, morrer crucificado era glória. Ele tinha se preparado para isso. E João nos levaria até o capítulo 12 e mostraria o que ele escreveu ali no versículo 23. Vamos ler. Estamos em João capítulo 12, versículo 23. Jesus Cristo diz assim: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. E Jesus Cristo fala da crucificação como a sua glorificação, porque para isso ele veio ao mundo. Para isso ele viveu, para isso ele se preparou, para isso ele se guardou. Jesus Cristo não tinha vindo aqui à terra para casar com Maria Madalena, ou com qualquer outra Maria, ou com qualquer outra mulher. Jesus Cristo não veio aqui na terra para constituir famílias carnais. Jesus Cristo veio aqui na terra para oferecer a sua vida em sacrifício a Deus, como expiação pelo pecado. Porque a família que ele iria formar não seria uma família que depende da carne e do sangue para existir, mas uma família que depende unicamente do sangue poderoso de Jesus Cristo, que ele iria verter na cruz do Calvário. Jesus não estava falhando no propósito da sua vinda a este mundo, pelo contrário, ele estava feliz. Agora eu vou ser glorificado, agora eu vou concretizar o projeto de Deus. A hora está chegando. Deus não se frustrou com Jesus. Esse reverendo Moon é um ignorante, um endemoniado. Eu não olho, se aparecer alguém na tua casa, dessa tal igreja da unificação, eu não sei se você dá para ela uma camisa de força, ou se você manda internar, se você bate a porta na cara, eu não sei o que você faz, mas eu achava melhor você pregar o evangelho para essa pessoa. Porque só o reverendo Moon merece queimar no inferno. Mas as pessoas que estão ouvindo tanta besteira e acreditando, essas pessoas precisam ser ensinadas. Agora tem gente achando que Jesus realmente fracassou. E olha ele aqui dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. E veja como ele fala de morte, amados. Versículo 24. Na verdade,
Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Ele está falando por parábolas. Eu tenho a opção de não morrer, mas se eu tomar essa opção, ficarei sozinho. Mas se eu morrer, então darei muitos frutos. E eu sei que de lá da glória, Jesus Cristo olha para a terra, olha para Niterói e vê esta igreja cheia desse jeito. Os frutos do seu sacrifício estão presentes neste lugar. Ele está vendo que não fracassou e que a sua morte valeu a pena, que ele morreu, mas deu muitos frutos. Aí Jesus Cristo, falando ainda, vamos acompanhar. Que bom que João está nos contando isso. João, por favor, conta mais. O que você ouviu ele falando, João? Ele falou assim: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora, a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vinha esta hora. Para isso vinha esta hora. Veio para isto. Veio para esta hora. Como ser humano. Como ser humano, é lógico. O sacrifício causava pavor, a tortura, o sofrimento, a brutalidade pela qual ele ia passar. Aquilo causava pavor, ainda mais ele que tinha o poder de ver ali na frente, de contemplar o sofrimento antes da hora. Imagine aqui, imagine que entrasse agora um grupo armado e nos mantivesse presos nesta igreja, e esse grupo armado dissesse assim: não tenham medo, não vou matar vocês, nós não vamos matar vocês, mas nós vamos dar um tiro na mão direita, na mão esquerda, no pé esquerdo e no pé direito de cada pessoa. E começassem a apontar as armas assim. Você ficaria apavorado ou não ficaria? Mesmo que eles dissessem: nós não vamos te matar. Você ficaria angustiado, sim ou não? Mas não vão te matar, é só um furinho. É só um tirinho no pé. A bala vai passar muito rápido, você não vai morrer. Você ficaria tranquilo? Olha como é que Jesus está. Ele pode contemplar os acontecimentos futuros. Ele sabe qual é o martírio pelo qual ele tem que passar. E ele, como ser humano, está angustiado. Mas ele recua? Ele foge? Não! O que eu vou dizer para o meu pai? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Veio para isso. E para essa hora, aí Jesus Cristo faz uma oração. Porque na hora da angústia, amados, a gente tem que orar. Veja, Jesus está angustiado. Aí ele diz assim, versículo 28. Que bom que João registrou, não é? Pai, glorifica o teu nome. Oração curtinha, né? Oração curtinha. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: João, você está brincando? Sério mesmo? João, sério? Sério. Veio uma voz do céu naquela hora. E essa voz dizia assim: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Que palavra que Deus está mandando para o seu filho? Eu estou te glorificando com a cruz, mas outra vez eu te glorificarei, porque eu vou te tirar da sepultura no terceiro dia. Eu vou te tirar dali cheio de glória e poder. Eu vou te dar toda a glória do universo. Outra vez te glorificarei. Você acha que o pai está frustrado com esse filho? Você acha que o pai está decepcionado com esse filho? Imagina, como tem doido nesse mundo. E mais doido é quem segue. Agora olha o que ele continua aqui registrando para a gente. João diz o seguinte: ora, a multidão que ali estava e que tinha ouvido a voz,
dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Só que João estava perto e João ouviu nitidamente a palavra. Ele ouviu nitidamente a resposta do Pai. Então Jesus respondeu e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso, significando de que morte havia de morrer. O registro de João aqui no capítulo 12 é um link com o capítulo 3 que nós lemos ali atrás. É um link. É como se João agora entendesse o que Jesus estava falando para Nicodemos 3 anos atrás. Quer dizer que ser levantado da terra significa a morte que ele vai ter? A única morte em que a pessoa é levantada da terra é por crucificação, porque os outros tipos de morte é por espada, os outros tipos de morte é por apedrejamento, os outros tipos de morte é por açoitamento. Então ele está revelando, agora eu estou entendendo, e esse é o registro de João. Ele está dizendo que vai morrer levantado da terra, crucificado. João garante para nós que Jesus sabia de tudo, sabia com clareza. Se João estivesse aqui pregando para você, João iria dizer, ele sabia. Ele sabia que a hora era aquela. Se João estivesse aqui, nos diria, olha o que eu registrei para vocês lá no capítulo 13. Vamos ler? Capítulo 13 de João. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele sabia que era a hora. Ele sabia, ele tinha consciência plena disso. E ele até nos falou, diria João. Ele até nos falou o que ele faria com a sua partida. Vamos no capítulo 14 agora. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo, você não precisa de um mapa, você não precisa de um desenho, você não precisa de uma placa de rua, você não precisa de informações. Jesus está dizendo, você só precisa vir a mim, você só precisa conhecer a mim, porque aonde eu vou, vocês sabem o caminho, mas nós não sabemos, Senhor, qual é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, eu levo até o Pai, porque ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João está registrando promessas, palavras belíssimas para todos nós, mas veja que coisa linda, amados. João nos diria assim, naquela noite, ele, antes de ser preso, ele fez uma oração sublime, que eu registrei no capítulo 17. João nos falaria isso. Eu ouvi uma oração longa de Jesus. João nos diria, foi a única oração longa que eu ouvi lhe fazer. Porque as orações de Jesus eram curtinhas. Mas ele fez uma oração naquela noite. Aquilo gravou na minha mente, gravou no meu coração. E eu reproduzi aqui. Capítulo 17 inteirinho é essa oração que ele fez.
mas vou citar apenas algumas partes desta oração. Vamos ler aqui do capítulo 17, a partir do versículo 1. Jesus falou estas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Que hora? A hora de ser preso. Pai, é chegada a hora. Que hora? A hora de ser torturado, escarnecido, cuspido, violentamente agredido, julgado por um tribunal corrupto e invejoso, entregue aos romanos, que eram os únicos que podiam aplicar a pena de crucificação. Jesus está dizendo: é chegada a hora. Se ele morresse pelas mãos dos judeus, ele teria que morrer apedrejado, porque os judeus não matavam pessoas através da cruz. Só os romanos usavam esse tipo de pena de morte. Então Jesus Cristo está orando ao Pai e dizendo: Pai, é chegada a hora. Está consciente. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Veja, Reverendo Moon e outros, Maomé e demais, não devem ler o Evangelho, porque Jesus está dizendo que a missão dele não foi interrompida pela metade, que o plano de Deus não foi frustrado. Jesus está dizendo que a obra foi completada. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado, completado, finalizado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Quem é que tem coragem de fazer uma declaração dessa, principalmente no momento em que está orando a Deus? Quem? Acaso Buda, Maomé, Kardec, Confúcio ou qualquer outro líder religioso? O reverendo Moon? Ou qualquer outro falso profeta? Será que eles teriam coragem de orar a Deus, dizendo: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse? Será que qualquer um deles poderia dizer isso? Ninguém. Jesus Cristo está falando aqui com autoridade. Antes que o mundo existisse, antes que esse planeta fosse formado, antes que o ser humano começasse a caminhar na face da terra, antes que você nascesse, antes que você existisse, Jesus Cristo já era o Senhor nosso Deus, já estava com o Pai cheio de glória e poder. Ele não é um ser humano como nós, Ele é o próprio Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Pai, eu quero aquela glória. Vamos continuar lendo essa oração, apenas um trecho. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Ou seja, todas as criaturas do mundo são de Deus. Não quer dizer que são salvas, porque do Senhor é a terra, a sua plenitude e tudo o que neles há. Eles eram teus, eram criaturas do mundo, e o Senhor os deu a mim. E eles ouviram a palavra e guardaram a tua palavra. É assim que Jesus forma a descendência dele aqui na terra. Agora, eles já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste e eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, olha só, eu vou para ti.
Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Amados, a partir do momento que a pessoa crê nesta palavra, crê em Jesus Cristo e na sua missão redentora, essa pessoa deixa de ser do mundo. Que vieste aqui, amigo? A que vieste aqui? O que vieste fazer aqui, amigo? A que vieste, amigo? Essa pergunta é retórica. Jesus sabe o que você veio fazer aqui. Mas Ele quer saber se você vai estar com a multidão que não tem nenhuma comunhão com Ele, ou se você quer estar com a multidão que crê nele, que recebeu a sua palavra e creu na sua palavra. Você quer estar com a multidão que vai morar na glória, naquele lugar que Ele está preparando, porque Ele mesmo disse, eu quero que aonde eu estiver, vós estejais também. Você quer estar futuramente no lugar que Jesus está? Ou você quer estar com Judas Iscariotes, o único que se perdeu, o filho da perdição? A que vieste, amigo? Naquela hora Judas poderia falar, desculpa, Jesus. Me bateu um arrependimento agora. Eu vim aqui, eu liderei esses guardas para te prenderem, mas me bateu um arrependimento nessa hora. E eu quero pedir perdão. Eu sei que para o Senhor pode ser tarde demais, eles vão te prender. Eu sei que o Senhor será preso aqui, mas eu quero dizer que já me arrependi. Judas poderia ter se ajoelhado aos pés de Jesus. A pergunta exige uma resposta. E a pessoa tem que escolher com que multidão quer ficar. Eu vou pedir para toda a igreja se colocar de pé agora. Nós temos, amados, um compromisso com a santa palavra de Deus. Jesus Cristo disse, Pai, o Senhor me deu a tua palavra, e eu entreguei a eles a tua palavra, e eles a receberam. E do mesmo modo que o Senhor me enviou a este mundo, também eu os envio a este mundo. E os discípulos têm essa missão, levar a palavra do Senhor Jesus, apresentar a verdade. E a pessoa que ouve, ela é convidada a tomar uma decisão, mesmo porque essa decisão poderá provocar uma mudança brutal no seu destino. Se ela ficar indiferente ou recusar, ela vai se perder como Judas Iscariotes se perdeu. O filho da perdição. Porque há neste mundo filhos da perdição. Mas Deus não nos destinou à perdição, nem à sua ira. Deus enviou o seu Filho Jesus para que Ele salvasse o mundo e não para que Ele condenasse o mundo. Não fique imaginando você que Jesus Cristo quer te condenar, achar as tuas falhas e te condenar. Ele está dizendo, eu não vim para condenar, eu vim para salvar o mundo. E como que alguém é salvo? Quando crê na sua palavra. Quando crê que a sua missão foi um sucesso total. Quando crê que Ele teve êxito em morrer na cruz do Calvário. Quando Ele ali derramou o seu sangue sem nenhum pecado para nos purificar de toda iniquidade. Jesus Cristo, Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Quando a pessoa acredita nisso, vem sobre ela um milagre, um poder extraordinário.
algo invisível que ela não consegue contemplar, mas que se opera dentro dela. Assim como pela palavra os céus e a terra foram criados, pela palavra a pessoa se torna filha de Deus. Ela recebe Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e ela se transforma numa pessoa que pertence à família de Jesus Cristo. Estes são os verdadeiros filhos de Deus. Então agora eu vou fazer um convite a você. Erro tem muito no mundo. E o erro vai se multiplicar à medida que vai se aproximando a grande tribulação. Agora a operação do erro está tendo muito sucesso. Jesus Cristo quase que tem sido esquecido nos dias de hoje. Até as igrejas passaram a banalizar a fé. As igrejas não pregam mais a cruz do Calvário nem o sacrifício de Jesus. As igrejas insistem em pregar somente prosperidade. Vem aqui que você vai ganhar uma cobertura, vai se tornar um empresário, vai ter 3 carros importados na garagem. As igrejas estão banalizando a fé, estão afrontando o Senhor Jesus. A palavra já não está sendo pregada. E eles não pregam. Jesus Cristo, com seu sacrifício, veio para remir a humanidade. Mas quantas reuniões estão sendo perdidas, porque se reúne uma multidão e não se fala do sacrifício de Jesus. Não se dá às pessoas a oportunidade de receber esta palavra, porque toda a palavra que estão pregando por aí é uma palavra distorcida para levar as pessoas a um fim apenas material, quando o principal é a alma da pessoa. Jesus disse: de que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? E muitas almas estão se perdendo. Jesus Cristo, quando fez esta oração, ele num determinado trecho diz assim: Pai, eu não rogo só por estes discípulos que estão comigo aqui, eu oro também por aqueles que um dia hão de crer na tua palavra. Então ele já estava orando por você. Você que está recebendo a palavra e está crendo que Jesus Cristo teve amplo sucesso. Jesus Cristo não fracassou, Jesus Cristo não pecou, e Ele veio com esta missão: dar a sua vida para te salvar. E te digo, Jesus Cristo morreu por nós uma vez só. O apóstolo Pedro, quando pregava, ele deixava isso muito claro, que Jesus Cristo, ele veio, foi crucificado e morreu uma vez só pelos pecadores. Está escrito aqui na primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo 2, versículo 24. Pedro escreveu: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fomos sarados, pelas suas feridas nós somos sarados. Jesus Cristo morreu uma vez, e o seu sacrifício é um sucesso tão grande que continua valendo, inclusive na noite de hoje. Se você crer no sacrifício de Jesus e receber esta palavra, e receber o sacrifício de Jesus como pagamento pelo teu resgate, se você receber agora a obra de Jesus em favor da tua vida, para a tua salvação, se você receber Jesus neste momento como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você vai tomar posse da vida eterna. Então olhem todos para mim, porque o mundo jaz no maligno. As pessoas estão se perdendo, as heresias estão se multiplicando, a banalização da fé está crescendo cada vez mais, a operação do erro também está prosperando muito, mas você está tendo a oportunidade, e cada pessoa na terra vai ter a oportunidade de ouvir a palavra, a verdadeira palavra, e dizer se quer receber Jesus ou não. Hoje é a tua oportunidade. Uma oportunidade que o próprio Deus preparou para você, para que a sua vida não pereça, mas você receba a vida eterna. Então eu pergunto, quantos aqui, ouvindo a palavra, recebendo esta palavra, querem receber também
o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, erga sua mão direita assim bem alto. Todos que querem. Isso, eu quero. Oh glória. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo. Peçam licença às pessoas e venham aqui para frente. Essa é a maravilha do sacrifício de Jesus. Aqui está a prova do sucesso da missão de Jesus. Um sucesso tão grande que hoje tem pessoas sendo salvas pelo sangue que Ele verteu na cruz do Calvário. Olha só, mais pessoas sendo chamadas para se tornarem filhas de Deus. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Oh glória, oh glória. E está chegando mais, vamos aplaudir. Eu quero chamar aqui na frente pessoas que estavam desviadas ou corrompidas da fé. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você, na ânsia de estudar a palavra, andou recebendo testemunhas de Jeová na tua casa, para te dar ensino da palavra, saiba que você está desaprendendo tudo. Porque o ensino que as testemunhas dão é que Jesus não é Deus, que Jesus Cristo era um mini Deus, e que Jesus Cristo morreu, mas não ressuscitou. É isso que eles ensinam. Que Jesus continua morto, que o seu cadáver desapareceu da sepultura, não porque os discípulos roubaram o cadáver de Jesus, mas que o próprio Jeová roubou o cadáver, né? E me desculpe usar essa palavra roubou, porque se Jeová tirou o cadáver de Jesus e escondeu, então foi ele que roubou o cadáver de Jesus. Heresias se multiplicando e pessoas perdendo a salvação, porque Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você tem ouvido e recebido lições em casa ministradas pelos mormons, então me desculpe, você está perdendo o teu tempo e a tua salvação. Porque aquele Joseph Smith não era profeta coisa nenhuma, era um falso profeta, não recebeu coisa nenhuma. E se você está recebendo estudo dos mormons, você está caminhando para o inferno. Porque Jesus Cristo é o único Salvador da humanidade. Ainda que eles coloquem o nome de Jesus lá na porta da igreja deles, Jesus não está lá dentro. Te garanto isso. Se você tem recebido ensinamento da Igreja da Unificação, tem recebido ensinamentos do Reverendo Moon, desculpe, você está desviado. Mas pastor, eu conheço o Evangelho, é que eu gosto de estudar. Você está misturando dois tipos de semente. E Deus diz: não semeie no mesmo campo duas sementes diferentes. Ou você é de Cristo ou você não é de Cristo. Ou você crê nesse Evangelho ou você não crê em mais nada. Porque Jesus Cristo mesmo disse: Pai, eu entreguei a eles a tua palavra e eles a receberam. É essa palavra, não tem outra palavra não. Não tem outra versão não. Eu quero falar com você que esfriou na fé, se desviou da fé, ou sei lá o que aconteceu com você, se você foi disciplinado, te mandaram embora, ou se você enfraqueceu na fé e foi embora, se você caiu, se você tropeçou. Essa parte, o detalhe, eu não quero que você me conte, mas eu quero falar com você que está sem igreja, ou você que está morrendo na fé, ou você que está se desviando da fé, você que se tornou um filho da perdição, você que está se perdendo. Eu quero chamar você para renovar a sua fé, para ter um encontro com este Cristo vivo. Eu garanto a você, se Judas Iscariotes, mesmo tendo traído Jesus, ao invés de pegar uma corda e ir para um madeiro na beira do precipício, no vale de Ginon, se ao invés de ir ali se suicidar, se ele tivesse ido para o Monte Calvário, pode ter certeza, ainda haveria esperança para Judas Iscariotes. Quero dizer que ainda há esperança para quem está ouvindo esta palavra. Talvez você pense que não há mais esperança para você, mas se você agora receber esta palavra, se arrepender dos seus pecados, se reconciliar com o Senhor,
voltar para a casa do Senhor, então você vai sair daqui hoje com a alegria da tua salvação. Então você que está afastado, afastada, sai do teu lugar. Vem aqui para frente agora em nome de Jesus Cristo. Vem para cá. Vem renovar a tua fé. Vem ser reedificado, reedificada. Vem aqui para frente. Isso, venha. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Eu quero chamar você que ultimamente tem pensado em desistir. Pastor João Ribe, eu tenho pensado em largar tudo, não frequentar mais igreja nenhuma. Eu tenho pensado em parar. Me dá vontade de desistir. Ando com dificuldade de orar. Ando com dificuldade de ler a palavra. Às vezes não tenho vontade de ir na igreja. Você que está nessa situação, lembre-se das palavras do Senhor Jesus que disse: quem perseverar até o fim será salvo. Haverá um grande esfriamento nos últimos dias, e esse esfriamento está acontecendo. Mas Jesus nos avisou para que a gente combata esse esfriamento na fé. Então você que está sentindo a sua fé esfriar, vem aqui para frente que eu quero orar por você, em nome de Jesus. Vem para cá. Você não vai desistir, você não vai voltar atrás, você não vai ficar na beira do caminho. Você vai vencer e vai perseverar até o fim, em nome de Jesus. Vem aqui para frente, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Pastor, ore por mim. Venha que nós vamos orar. Venha que nós vamos orar. E enquanto mais pessoas estão chegando, quero falar com você que está ouvindo pela rádio. Quero falar com você que está ouvindo pela internet. Que você quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, quer se fortalecer no Senhor. Você que está me ouvindo dentro da cadeia, dentro do hospital, dentro da penitenciária, dentro da delegacia. Você que está me ouvindo até no manicômio. Me lembro de uma mulher que ouvia com um radinho escondido dentro do manicômio. Foi curada, libertada, salva e hoje é uma missionária, está pregando a palavra. Você que está me ouvindo numa casa de repouso, numa clínica de recuperação de viciados em drogas. Você que está me ouvindo em algum lugar. Você quer entregar a vida para Jesus? Você quer voltar para Jesus? Quer se reconciliar com o Senhor? Quer receber esta oração para a tua fé ser renovada? Então se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador, se ajoelhe ao lado do teu televisor. Vou pedir para cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida de Niterói, que é a sede da região dos Lagos do Rio de Janeiro, vou pedir para você se ajoelhar comigo diante do altar. Vamos nos ajoelhar agora. Nós vamos orar. Coloque a mão direita sobre o teu coração assim. Você que está dirigindo pelas ruas, pelas estradas, pelas rodovias, está ouvindo esta mensagem no teu veículo, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, quer receber esta oração de fortalecimento, então coloque a mão direita sobre o teu coração. Não precisa parar o veículo, continue dirigindo, mas coloque a mão direita sobre o teu coração e com fé você vai orar comigo e com esta multidão que está aqui na Paz e Vida sede de Niterói. Cada pessoa que está de joelhos comigo aqui e quem está de joelhos à distância, com a mão direita sobre o coração, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não, diga: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra e eu sou a prova do sucesso do Senhor Jesus. A sua missão foi um êxito total. É por isso que eu estou aqui de joelhos para declarar ao Senhor que me arrependo dos meus pecados e que eu quero o perdão e a salvação que o sacrifício do teu Filho Jesus me concede na cruz do Calvário. Eu quero, Senhor, o poder do alto que me transforma em teu Filho. Eu quero o meu nome registrado no livro da vida. Eu quero, Senhor,
a porção do Teu Espírito. Eu quero a Tua presença na minha vida e eu quero perseverar neste caminho até o fim. Por isso, meu Pai, eu te suplico, me recebe agora e perdoa todos os meus pecados, restaura a minha vida e retira de mim tudo que não te agrada e faz, Senhor, esta grande obra na minha vida, porque eu creio que a partir de hoje eu não sou e nem pertenço mais a este mundo. Eu creio, meu Deus, que a partir de agora e com certeza absoluta eu pertenço ao reino dos céus. Então, meu Pai, vem agora com a Tua virtude, vem com Teu poder e me dá neste instante a alegria da Tua salvação, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Acompanhe diariamente neste mesmo horário ministrações que irão mudar a história de sua vida. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Acesse pregadoresdotelhado.org.br. Não guarde essa mensagem para você. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, clique no sininho e ative as notificações. Deus abençoe a sua vida. Canal do Alberto Santos. O canal interdenominacional da Palavra de Deus, da Fé e do Testemunho.